Saudações, soldados do Oitavo Círculo, tudo bem com vocês? Aqui é o André Luiz. E aqui é o Leandro Cruz, vulgo Léo Violador, diretamente do reino de Malebolgia. E aqui é um vídeo especialíssimo. Estamos trazendo aqui Cristina Xavier, nada mais, nada menos que a escritora do talvez o único livro acadêmico sobre Spawn. Então, fiquem ligados aí que a entrevista vai ser muito boa. Roda a vinheta. Bom, então estamos aqui reunidos, né? Nada mais justo, então, de dirigir a palavra a Cristina e se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal, aqui é a Cristina e fui convidada pelo Leandro, né, pelo André, para falar um pouco do meu livro. Esse livro foi lançado já há muitos anos, né, e ele pegou principalmente as primeiras revistas do Spawn até, acho que, a publicação 120, se não me engano, não é isso? Mais ou menos até aí. E de lá para cá, eu já não estou assim tão atualizada com as revistas do Spawn. Eu conheço o Spawn mais através do site, através dos excelentes artigos e os resumos feitos pelo Leandro. E eu estou aqui, fui convidada para poder falar um pouco da minha experiência na época em que o Spawn foi lançado e como foi a minha pesquisa, o conteúdo do meu livro. E eu tenho um enorme prazer de poder estar compartilhando isso com vocês hoje. Bacana. Então, Léo, explica para o pessoal aí que não sabe de que livro é esse que a gente está falando. Então, para quem não sabe, o livro que nós vamos falar hoje é o Spawn, Mito e Religiosidade nos Quadrinhos, né? Ele foi lançado pela doutora Cristina em 2004 pela editora Difusão e, na verdade, é um resultado de pesquisa acadêmica para o programa de mestrado de Ciência da Religião da PUC de 2003, né? E esse livro ele começou como uma pesquisa, só que acabou se tornando um livro, né? E lançado nas lojas e livrarias do país. E nas bancas? Chegou aí nas bancas também, né? Algumas bancas acabaram recebendo esse livro, né? Não foram todas, mas algumas sim. Então, assim, antes da gente falar sobre o livro em si, eu gostaria de pedir, então, à doutora Cristina para falar um pouco sobre o campo de atuação dela. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Então, eu estou montando eu moro em Portugal, eu não moro mais no Brasil, então eu estou montando uma clínica aqui em Portugal. Eu até o começo do ano, eu estava fazendo ainda uma pesquisa relacionada com comics, psicologia junguiana e semiótica. E aí eu acabei interrompendo essa pesquisa por uma série de motivos. Se eu tiver oportunidade na entrevista, eu vou contar um pouquinho da história. Mas hoje em dia, então, eu trabalho como psicóloga clínica, eu faço também, estou desenvolvendo um projeto na área ambiental, né, com especialistas na área ambiental, e trazendo a minha contribuição da psicologia junguiana para isso, meu amor também pela natureza, tenho um grande amor por natureza, por animais. Olha que legal. Então, direcionar um pouco dessa minha preocupação também, né, com a questão da mudança do clima, né, da destruição do meio ambiente, a extinção dos animais, que é progressiva. Então, todas essas questões começaram a me preocupar, já estavam ali na gaveta já há algum tempo, e eu resolvi dar prioridade para isso nesse momento. Então, agora, nesse momento, eu estou realmente mais ocupada com essas questões, né? Mas até o ano passado eu estava realmente me dedicando ainda à pesquisa envolvendo não mais só Spawn, mas a psicologia junguiana, a linguagem dos cómics e a semiótica da cultura. A psicologia junguiana, ou psicologia analítica, está relacionada com um psiquiatra de nome Carl Gustav Jung. Inclusive, o Carl Gustav Jung, ele é mencionado, não sei se nas outras revistas as mais atuais do Spawn, mas as primeiras edições do Spawn no Brasil, ele era muito mencionado, inclusive.
né? Uhum. Porque o Spawn ele tem uma série de tem toda essa influência dos mitos, das religiões, e o Carl Gustav Jung foi um psiquiatra que deu muita atenção para essa questão da espiritualidade do ser humano. Ele foi um discípulo do Freud, e a diferença básica, tem outras diferenças, mas uma diferença básica entre a linha da psicologia junguiana e a linha freudiana é que o Jung, ele discordava de Freud de que as questões religiosas, a religiosidade humana, a espiritualidade humana, ela tivesse relacionada com a libido sexual. Ele achava que o interesse do ser humano, ou a necessidade do ser humano por questões espirituais, religiosas e até artísticas, era uma energia especial voltada para isso, e não necessariamente de origem sexual ou de libido sexual. Era uma libido autônoma, né? Uhum. É tão importante, vamos supor, tem interesses outros além da questão sexual, tem outros interesses como arte, religião, enfim, outros impulsos que não vêm somente do corpo, que são impulsos que são os arquetípicos, que é no nível diferente da psique humana, entendeu? Então, Perfeito. essa base. Ótimo. Acho que até me confundi um pouco, mas qualquer coisa... Não, mas deu para ver a diferença, né, da psicologia, vamos dizer, tradicional ou freudiana, que a gente vê muito por aí, e a do Jung. Bacana. Sim, a psicologia junguiana estuda muito todos esses fenômenos culturais, artísticos, religiosos, por isso que eu acho a psicologia junguiana mais... O Freud também, a psicanálise também analisa a arte, mas com outro enfoque, não é? É bem diferente. Você fez mestrado, né, em ciências de religião, né, ciências da religião, né? Sim. Explica para quem está assistindo o que exatamente se trata essa área. Ciências da religião. A ciências da religião, ela reúne as principais ciências humanas para estudar os fenômenos religiosos. Então, você tem a sociologia, a antropologia, também a filosofia, a própria psicologia, né? Então, dentro de um mestrado, de um programa de pós-graduação, você tem que passar por algumas dessas visões, né, fazer um estudo, tem que ter uma bagagem, né, ver um pouco de cada uma dessas disciplinas, então você acaba sempre escolhendo aquela com quem você tem mais afinidade, ou de acordo com o teu tipo de background, né, com o tipo de bagagem. Então, como eu era psicóloga, a minha ênfase foi também conhecer um pouco da visão da sociologia sobre as religiões, mas principalmente a visão da psicologia, né? Então, eu trabalhei com o tema do Spawn através da psicologia junguiana, mas também, claro, visitando outras disciplinas, não é? Porque é até um nome engraçado, né? Ciência e religião na mesma frase. Sim, é meio contraditório. Exatamente. Essa verdade, as ciências humanas, elas estudam os fenômenos religiosos, né, místicos, espirituais, todos esses fenômenos, né? Uhum. Então, vamos lá, né? Continuando aqui o assunto relacionado à área em que a doutora Cristina atua, né? Me parece que depois do seu mestrado, isso te elevou para uma carreira assim, que chegou a ser internacional, não é isso? Eu cheguei a fazer alguns trabalhos fora, eu consegui publicar um artigo em 2015 na Aras, que é um website, numa plataforma de psicologia junguiana, né, para pesquisadores. Eles têm vários materiais interessantes publicados na Aras, e tem uma revista eletrônica que é publicada também, acho que mensalmente. Então, eu consegui publicar esse artigo, e desse artigo também eu fui convidada para fazer uma palestra numa conferência, não só de psicólogos junguianos, envolveram também outras áreas, mas principalmente eram psicólogos junguianos, para falar sobre política. Então, foi quando os psicólogos junguianos que têm interesse em política começaram a se organizar para fazer conferências, seminários, congressos sobre esse tema. E aí, como o Spawn tem um conteúdo político,
Então, o pessoal achou interessante eu estar apresentando essas ideias, né, e trazer um pouco da minha experiência do livro e desse artigo para essa palestra que foi em Roma. Foi essa conferência em Roma, foi... Olha, Agora, não estou lembrando exatamente do ano, mas eu acho que foi... Eu deveria lembrar isso de cor, mas eu acho que foi 2015. Então é isso, foi bacana poder estar compartilhando essa experiência lá fora também e trazer um pouco dessa pesquisa e publicá-la em inglês, porque em inglês você acaba conseguindo uma divulgação maior das suas ideias, né, do que só em português, né? Então sim, foi maior alcance. uma oportunidade muito boa, assim, nesse sentido, tanto para a minha carreira como para o próprio Spawn também, do Spawn ser visto de outra maneira, não só como uma revista em quadrinhos, mas o aspecto mesmo mais simbólico, né, a qualidade também, o aspecto artístico do Spawn, então eu achei que foi interessante, assim. Bacana. Calma que você ainda vai saber como que a Cristina conheceu o Spawn. Então, se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal, como essa entrevista e diversos outros que ainda estão por vir, tá bom? Bom, aí a gente já conheceu então um pouco sobre a carreira da doutora Cristina, né? E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre como foi a elaboração desse trabalho de conclusão de curso, que futuramente viria a ser o livro, né? Esse aqui, Spawn, Mito e Religiosidade nos Quadrinhos, tá? Então, Tá fácil de achar esse livro, Léo? Não, tá um pouco difícil porque ele tá esgotado, né? A gente vai comentar sobre isso, né? Mas tá esgotado nas lojas, nas livrarias, o pessoal só tá conseguindo encontrar mesmo em lojas de usado, em sebos, né? Pela internet, único local disponível. Tá? Olha. Mas a gente vai chegar sobre esse assunto. Porque foi uma edição bem limitada mesmo na época, né? Depois não foi mais editado. Isso. Uhum. Então, vou pedir agora para a doutora Cristina contar um pouco sobre do que se trata o livro Spawn, Mito e Religiosidade nos Quadrinhos. Tá, o livro, então, a proposta do livro era, de início, fazer uma análise com base na psicologia junguiana, do Spawn como um herói, dentro de mais ou menos a perspectiva que o Joseph Campbell fez sobre a jornada do herói. Eu queria aplicar os mesmos princípios para analisar o Spawn como um super-herói. Só que ao entrar mais a fundo na narrativa do Spawn, eu percebi que tinha um potencial muito maior do que simplesmente analisá-lo do ponto de vista da jornada do herói, né? Porque eu percebi que ele tinha uma questão política muito forte, histórica, né? Que ele tinha uma bagagem muito extensa. Tanto é que teve uma época que eu achei que era tanta coisa que o Spawn trazia que eu não tinha nem condições de poder fechar o tema, né? Porque para um mestrado, para uma dissertação, tem que ser uma coisa muito específica, né? Muito bem focada. E no meio da dissertação me perdi um pouco, porque era tanto material que tinha para ser explorado, do ponto de vista, como eu disse, antropológico, histórico, sociológico, e como a gente estava lidando com mais de uma visão sobre o fenômeno religioso, então ficou meio confuso num certo momento. Mas depois, aos poucos, eu fui achando um recorte de como está definindo o Spawn, né? E uma das coisas que eu também acabei ampliando a questão do Spawn, além da jornada do herói, é de ver o Spawn como um símbolo do bode expiatório, né? E esse foi, na verdade, o ponto de partida para a questão do Spawn. Antes de fazer o mestrado, antes da dissertação, eu fiz uma especialização em psicologia junguiana e eu tinha que fazer uma monografia. E o tema da minha monografia era sobre o bode expiatório, que também é um tema muito amplo, então eu tinha que fechar esse tema. E, a verdade, a história de como aconteceu o Spawn é uma história muito longa, mas, resumindo, eu percebi, depois de um certo tempo, uma série de situações, coincidências e sincronicidades. Se eu tiver a oportunidade, eu posso contar um pouquinho dessa história. Foi que o Spawn era um tipo de bode expiatório. Ele representava o fenômeno do bode expiatório também. Então, neste livro, eu exploro o fenômeno do bode expiatório,
Então, eu introduzo alguns conceitos também, não só junguianos, mas do René Girard, que é um antropólogo, né, um especialista em literatura e um respeitado antropólogo, que desenvolveu uma teoria sobre o complexo, não complexo, mas sobre a origem da cultura, a origem das religiões, a partir do sacrifício de uma vítima expiatória, que é o bode expiatório. Então, tem um livro dele que é O Bode Expiatório. É interessante porque o bode expiatório está muito associado com a imagem do diabo, né? Aquela coisa de chifre, né? Você vê que é um bode. Muitas imagens do diabo é a imagem de um bode. Uhum. Então, antes do bode expiatório, segundo o René Girard, que é esse antropólogo francês, eu também li um livro de uma junguiana, uma psicóloga junguiana muito interessante, chamada O Complexo do Bode Expiatório. E foi aí que a história começou. Porque eu estava justamente tentando fechar o tema para minha monografia de especialização. E eu li esse livro, e quando eu estava lendo esse livro, eu acabei assistindo 2 filmes. O primeiro filme foi O Advogado do Diabo, que estava em cartaz na época. Foi exatamente na época em que esse filme foi lançado nos cinemas, que eu acho que foi em 97. 97. Chegou nos cinemas no Brasil. E eu estava lendo esse livro, O Complexo do Bode Expiatório, então eu comecei a descobrir que a imagem do bode expiatório e a imagem do diabo eram semelhantes, porque na religião judaica, haviam, de início, na religião judaica primitiva, segundo essa autora, haviam sacrifícios feitos no deserto para limpar a comunidade judaica dos seus males, dos seus pecados, né? Então eles sacrificavam um bode no deserto. E esse bode tinha o objetivo de catalisar todos aqueles males, aquelas impurezas, através desse sacrifício que era oferecido para um outro Deus que não era o Deus só Jeová ou Yahvé, não é? Uhum. Tinha, na verdade, 2 deidades aí, né? Uma deidade mais luminosa, boa, e tinha uma deidade mais obscura, tá? Que agora eu não me lembro exatamente o Baal, nome. será que era o... É Baal, será que é o nome? Eu sinceramente eu prefiro não falar agora porque eu não me recordo exatamente o nome. Mas havia... Interessante que até no filme do Advogado do Diabo tem uma cena que acho que é o Kevin, que é o personagem do Keanu Reeves, ele tem que defender uma pessoa que tem, acho que uma religião afro, alguma coisa relacionada a isso, que ele matou um carneiro, matou um animal lá, e aí a publicidade vem em cima, dizendo que não podia ter feito aquilo, e aí ele estava defendendo, não sei se vocês se lembram do filme. Um assado de vitela, excelência. Aprovado pelo Departamento de Agricultura. O homem mata os animais e come sua carne. Felipe Moyes matou um cabrito. Ele matou um cabrito. E o matou em casa. De uma forma consistente com as suas crenças religiosas. Esse pedaço, esse trecho não lembro. Interessante. Eu vou rever o filme. Eu lembro vagamente. Eu preciso rever o filme. O filme tem muitos simbolismos. Esse tem filme muito. Na época, eu pensei em pegar esse filme para fazer a minha monografia de conclusão de curso. Eu ia fazer uma análise junguiana deste filme. Mas aí as coisas mudaram para o Spawn. Essa história você pode contar daqui a pouco. Sim, então. Vai ser legal. Seria a minha próxima pergunta. Relacionada a isso. Vamos embora, então. Seria interessante, então, acho que não sei se você teve oportunidade antes, em alguma entrevista, algum local, mas no livro você explica um pouco, né, que você foi várias sincronicidades, né, que seriam coisas do acaso, que a gente acaba criando um padrão ali de conexão, não sei se eu estou explicando muito erroneamente, mas é mais ou menos isso, uma sincronicidade, que o ser humano, ele adora criar padrões e explicar as coisas, né, ele tem que ter os porquês explicados na vida, isso é inerente do ser humano. E aí, lá no livro, eu lembro que você explicou que você estava assistindo uma propaganda do filme, alguma coisa assim, e aí despertou a ideia. Mas ainda assim, no livro ficou meio vago. Então, se você puder contar a historinha bonitinha aqui pra gente, vai ser um deleite. Foi que nesse meio tempo eu ainda não tinha acabado de ler o livro, e eu tinha
constelado, talvez pensado na ideia de trabalhar com advogado do diabo, mas falei, eu não sei se é bem isso ainda o que eu quero, não é? E continuei lendo o livro e pensando em como abordar o assunto. Até então que eu vi o anúncio do filme do Spawn, né? E achei interessante. Falei, olha, interessante esse herói em quadrinhos, eu nunca tinha ouvido falar do Spawn, né? E fiquei curiosa. Nessa noite, eu não tinha visto o filme ainda. Nessa noite, que foi um sábado, de sábado para domingo, eu sonhei com esse herói. Sonhei com esse. Olha só! Mas, a troco de que eu não sou uma leitora, assim, de heróis em quadrinhos. Eu era na minha adolescência, mas naquele momento não fazia parte do meu cotidiano ler sozinho. Mas eu gostava também um pouco dos filmes já, né, de super-heróis. Já estavam começando a aparecer os filmes de super-heróis. Tinha alguns já. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas acha interessante. Falei, que interessante e tal. Bom, aí isso me atiçou a curiosidade, não é? De ter sonhado com ele. E aí, quando foi no domingo de manhã, eu fui na minha salinha de ginástica ali do prédio onde eu morava, né? Tinha uma salinha de ginástica, um gymzinho, e na televisão tinha uma pessoa já assistindo televisão e fazendo uma esteira, e estavam fazendo justamente uma entrevista com o herói, com o ator que fazia o herói no filme, né? Eu não lembro agora o nome do ator, mas que fazia o personagem do Spawn. É o Michael J. White. E eu achei curioso, falei, mas de novo, né? O Spawn, você acorda de manhã já com o Spawn na televisão, né? Aí eu falei, não, eu vou ver esse filme, entendeu? Eu vou ver esse filme. E quando eu vi o filme, eu percebi, então, a conexão do Spawn com a questão do adolescente, que também está relacionado com a questão do bode expiatório, que os adolescentes, socialmente, muitas vezes, eles são bode expiatórios sociais, de problemas sociais, não é? Então, o bode expiatório acontece muito também dentro do período da adolescência, ou dentro de casa, ou socialmente, né? Não somente com adolescentes, mas é um fenômeno também muito comum. Então, eu falei, puxa, olha lá, pega o adolescente, pega o bode expiatório, não é? Pega o tema do diabo, né? O tema da religião, né? Eu estava fazendo também, aliás, eu estava pensando em fazer mestrado em ciências da religião, né? Mas, enfim, o Spawn tinha uma questão claramente relacionada com mitos e com religiosidade, e aí, para mim, fechou ali o tema. Aqui é o tema de trabalho. Né? Bacana, né? E aí eu acabei levando isso para o mestrado, do mestrado se transformou numa dissertação, e da dissertação virou livro, não é? E a gente acaba depois fazendo um paralelismo, né, de que o filme, na verdade, ele aborda o Spawn de algo assim muito superficial. A revista já é um pouco mais aprofundada, né, no assunto da religião, do próprio bode expiatório, etc. Ou seja, são temas que não eram muito comuns em revistas de outros personagens que são mais populares que o Spawn, por exemplo, o Super-Homem, Homem-Aranha, etc. Então, assim, como foi o seu primeiro contato em ver o Spawn, né, um personagem tão diferente dos outros que a gente já estava acostumado a ver no cinema, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados? Isso é um ponto importante mesmo, Leandro, que, na verdade, isso também contribuiu muito para eu resolver estudar o Spawn. Eu fiquei muito chocada, em princípio, com o nível de violência e crueldade e de densidade do Spawn como herói em quadrinhos. Né? Então, como eu não fazia parte desse meio, eu só lembrava dos heróis em quadrinhos da minha adolescência e um pouco que eu tinha através do cinema, do Batman. O Batman já é um herói mais dark também, e que ficou mais dark ao longo também das décadas. Ele não era tão dark assim, se transformou muito mais num herói né, mais underground, mais anti-herói, mais dark. E então é isso, eu realmente fiquei chocada com a crueldade, com a violência, com a densidade, um herói angustiado, conflitado, né, depressivo. Falei, como é que os adolescentes assim, né, estão conseguindo ler uma coisa assim tão pesada? Então isso me despertou a atenção também. Eu queria investigar mais esse fenômeno, né?
E você chegou a fazer alguma pesquisa de campo, assim, para saber se realmente os adolescentes estavam lendo a revista de Spawn, o que que eles liam? Então, e aí foi exatamente esse ponto também que me despertou esse interesse. Quanto mais eu ia me aproximando do Spawn, mais eu ia descobrindo aspectos interessantes. E um desses é perceber adolescentes assim numa idade bastante, né, ainda bastante jovens, com 11, 12 anos de idade, empolgados, fascinados pelo Spawn. E eu achava que uma criança, para mim, um adolescente de 11, 12 anos ainda é meio que uma criança, não é? Eu era uma dessas. Hã? Eu fui uma dessas aí de 12, 13 anos aí que li Spawn na época. Você já gostava? Já adorava. 12 É, anos. eu, como sou um pouco mais velho, eu conheci o Spawn quando eu já tinha 17. Então já estava começando a entrar na fase mais adulta. Que E aí o já. Spawn, ele chegou em Brasil em 96, eu estava com 17 já. Sim. Eu estava na quinta série da época aqui no Brasil, que agora seria o sexto ano. E aí a gente curtia. E era legal porque não era todo mundo também que gostava. Porque justamente ele tinha essa temática violenta. E aí eu lembro, acho que eu até contei essa historinha no nosso grupo do WhatsApp lá do Spawn Brasil, que a gente tem. Quem quiser, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram, que eu acho que fica mais reservado. Aí, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, deixa o número lá e a gente adiciona você depois. E lá eu contei a historinha que era na quinta série. O que eu fiz na época? Eu descobri que um amigo, ele gostava de Spawn, eu fiquei fascinado que ele também gostava, e aí ele falou, cara, eu tenho outras revistas lá, e eu tinha conhecido o Spawn na número 23, que é uma capa icônica, bem bonita, e eu não era muito garoto de ficar indo em banca e comprando revista. Eu vi aquela revista lá na banca, eu achei legal, porque eu já tinha lido que tinha saído anteriormente no Brasil explicando, vai sair Spawn, não sei o que e tal. Aí eu vi o número 23, já tinha passado, né, 23 edições aí do número 1, e aí eu comprei e parei naquilo. E aí depois, conversando com um amigo meu, ele falou, não, eu já tô comprando aqui a número 28, que não sei o que, nossa, continua. E aí ele me falou assim, vamos lá para casa que eu te mostro. Aí eu acho que tava numa aula vaga na escola, a gente pulou o muro da escola, eu fui para casa do meu amigo lá e ele foi me mostrando a coleção de revista dele. Muito legal isso. Eu acho que nem meus pais devem saber dessa história. Agora, se eles estiverem vendo, vão saber. O nome dele era Fábio. Perdi o contato dele. Mas ele gostava muito de Spawn. E aí depois teve um vizinho também que mudou. E o vizinho também gostava de Spawn. Então a gente ficou muito mais amigo por causa disso. É bacana como isso une, né, as pessoas de uma certa forma, né, quando a gente conhece pessoas que gostam da mesma coisa. Sim, sim. Bacana, interessante essa tua experiência, viu, André? Saber que tão cedo você já tinha esse interesse pelo Spawn. Realmente isso me impressionou muito, o Spawn, de despertar esse interesse já em jovens assim, né, de 12 anos, tão novos, né? Porque assim, é mais compreensível, tipo, o Léo na época, ele falou que tinha 17 anos, ver coisas assim, né, heavy metal, essa coisa assim meio diferentona, os adolescentes curtiam mais. Como que foi para você, Léo? Não, na verdade eu já conheci o Spawn de publicações americanas, então eu já acompanhava as notícias lá fora, sabia que estava saindo o Spawn, então foi uma questão de que quando foi anunciado o lançamento no Brasil, eu acabei comprando, porque eu já tinha um interesse anterior. Então, para mim, não foi assim não é uma grande história, não. Não cheguei a pular muro de escola para ler na casa do vizinho, não. Tá? Eu acabei fazendo isso porque eu fiquei tão fascinado que tinha outros gibis do Spawn que eu queria ver, né? Aí inclusive, falando sobre... Estético, né? Esse aspecto estético do Spawn também eu tenho a impressão que chama muito atenção também, né? Isso, exatamente. O visual, as cores, não é? Aquele gloss. Sim, né? Era muito diferente da época, porque era tudo o que a gente chamava formatinho, né? A Editora Abril fazia muito gibi pequeno, e o Spawn já era o formato americano. Maior. Isso. Então, vocês concordam que esse aspecto da estética é uma coisa que pega muito, né? Pegou. Não é? Pegou desde o início e chamou a atenção, não é? De quem já gostava de quadrinhos,
Uma coisa Sim. diferente, bonita, né? Tinha uma estética bonita, não é? Tanto que a Image Comics, né, que é a editora de onde o McFarlane, ele, junto com outras 6 pessoas, fundaram, e saíram da Marvel, né, e fundaram a editora, eles eram muito conhecidos por isso, né, por essa estética visual, por isso que a editora chama Image, né, Comics. A editora ainda é independente, a editora Sim, do Todd McFarlane? Tá, ainda é sim, é, de forma independente, tá. hoje Isso, ele é diretor lá, Sim, exatamente. muito bom. é o E CEO, né, que fala. isso. Aí, continuando então agora em relação, inclusive entrando nessa parte dos quadrinhos, né? Então, você conheceu o Spawn através de uma propaganda. Sabemos que você não era uma leitora de quadrinhos, Sim. mas acabou se interessando pelo personagem. Como que foi então conseguir esse material para compor o seu trabalho? Você teve contato com algum fã, algum amigo que tivesse a coleção, pudesse ceder a revistas para você fazer a pesquisa? É Foi mesmo. mais no final, foi só quando eu estava no mestrado, que aí eu pensei primeiro em fazer uma pesquisa de campo, então esse foi um primeiro momento em que eu tive contato com outras pessoas, né, porque até então era só mesmo um trabalho de pesquisa, de ler as revistas, pesquisar às vezes alguma coisa, e naquela época tinha muita pouca coisa ainda publicadas academicamente sobre quadrinhos, né, então ia atrás das fontes, né, da bibliografia para poder trabalhar com isso. E eu estava num mestrado que não era de comunicações, né, de ciências da comunicação, era de ciências da religião. Então, na verdade, isso também foi uma falha do meu processo, né, de pesquisa do Spawn, que eu não tive nenhuma orientação ligada a alguma pessoa especialista em comics, né? Então, eu Hum, tive que depois compensar essa falha mais para frente, depois que eu saí do mestrado. Aí eu continuei pesquisando e entrando em contato com outros profissionais. E uma pessoa que foi uma pessoa chave para mim, primeiro, foi na pesquisa de campo, falando sobre quem me ajudou nessa pesquisa. Então, o primeiro contato foi na pesquisa de campo que eu pretendia fazer para minha dissertação e que acabou não acontecendo. E pesquisei, entrevistei alguns adolescentes, alguns jovens, alguns estudantes, fui para frente de um colégio e fui pegando aleatoriamente, você conhece Spawn? E aí fazia umas perguntas, né? Então, eu que falei, legal. foi uma coisa assim mais informal, foi um primeiro contato para ver o que surgia disso, né? E se era uma coisa viável fazer um tipo de entrevista dessa maneira, né? Mas a metodologia, quer dizer, a pesquisa de campo foi abortada porque meu orientador achou que o questionário tinha questões que eu ia ter que entrar em certas questões que esbarravam em questões éticas, religiosas, em tabus e aí eu senti que isso tinha uma questão política, porque afinal de contas eu acho, eu penso também, por ser uma universidade, uma pontifícia católica, né? Pontifícia Universidade Católica, não é? Então, quer dizer, tem uma certa ainda ligação com as tradições, né, católicas e religiosas. Então, eu achei que mexer no tema religioso, nas crenças, né, das religiosas, católicas e tal, poderia dar algum problema. E o orientador também levou a coisa nesse sentido. Então, a gente abortou. Aí, depois, eu voltei a ter contato. Quem me ajudou muito foi o Valdomiro, né? O professor Valdomiro Vergueiro da USP, né, da ECA, da USP, na época, hoje ele está aposentado, né, mas ele era o professor especialista em comics na USP, e ele leu meu livro, fez a resenha, me apontou algumas questões que eu precisava corrigir na época, né, e eu corrigi na segunda edição do livro, já fiz algumas correções. Essa daí foi polêmica, essa correção aí, se for o que eu estou pensando. A questão do herói, né? De eu ter colocado que era o primeiro herói negro dos quadrinhos. Que bola fora. Acontece, pô. Como Mas revista independente, talvez, né? Como revista única, primeira revista independente. pode ser, pode ser. Colocar uma desse ponto tem certa razão, Eu né? acho que... Mas o legal é que foi corrigido, né? Teve uma reedição e tanto que a edição do Léo é edição corrigida
E eu tenho aqui a edição que não está corrigida. Então, a minha é mais rara, vamos dizer assim. Sim, que foram só as primeiras que saíram foram vendidas ali na Feira do Livro, quando foi lançado. Acho que eu comprei na Feira do Livro, então por isso que deve ter sido as primeiras edições. Mas o legal é isso, que na época não demorou tanto tempo para fazer a próxima fornalha. Segundo eu apurei aqui, acho que a segunda edição veio menos de um ano depois de ter lançado a primeira. Porque o que eu estava explicando para o Leandro, que o editor do primeiro livro, do Spawn, a primeira edição, ela saiu sem a minha autorização. Eu tinha feito correções e o editor, como tinha pressa em publicar o livro para chegar a tempo para a Feira do Livro, ele queria participar da Feira do Livro e colocar o meu livro lá, o que ele fez? Ele usou a versão anterior. E eu já tinha feito correções, falou, não, você não vai lançar essa, porque ainda tem falhas aqui. E eu vou corrigir e você vai ter que esperar até ficar pronto. Olha só, isso daí a gente não sabia, não, né? Hã? Essa informação é inédita, a gente não sabia desse detalhe. Tomar um cuidado enorme na parte da revisão, eles foram malandros, a revisão não tinha ainda terminado e tinha falhas, e falhas inclusive ortográficas, falhas gramaticais, e ele lançou daquele jeito mesmo, que ele tinha pressa, ele queria aparecer ali O volume de texto lá dentro é absurdo. Eu li na época que eu comprei, devorei o livro até o final. Depois, acho que 2 ou 3 anos depois, eu voltei a ler o livro porque eu precisava de alguns assuntos ali sobre para colocar no antigo site que eu possuía do Spawn. E para a gente poder conversar, eu cheguei a folhear ele novamente, né? Não li todo completo, né? Porque eu já tinha algumas coisas frescas na cabeça, mas foi a terceira vez que eu peguei para poder já começar a ler alguns capítulos. Mas eu concordo porque a leitura realmente ela é um pouco densa. Inicialmente, o primeiro capítulo é falando sobre a introdução ao personagem, né? Para quem não conhece o Spawn, conhecer quem é ele, quais são os seus personagens coadjuvantes. E também tem um resumo, né, do livro inteiro, pelo que eu percebi ali. Você meio que explica... Tem que introduzir. Para quem não conhece o Spawn, a primeira parte é justamente introduzir a narrativa, os personagens, um resumo. Não, mas eu digo assim, até de como que vai ser o que a pessoa vai ler no livro mesmo, né? Você vai explicando capítulo a capítulo o que ela vai lendo, o que ela vai ver em cada capítulo. Isso é bacana. E tem uma parte legal do livro, desculpa, Léo, rapidinho. A parte final do livro é bacana, que tem resumos, né, das histórias em quadrinhos. E essa parte eu lembro que eu li bastante, porque eu não tive, como eu falei, né, em off, eu tive que desfazer das minhas edições, então, a partir do número 100, eu não lia mais Spawn. Então, como foi até o 120, então eu consegui me atualizar um pouco, e falei, caraca, olha o que aconteceu com o Spawn depois de onde eu parei de ler. Claro que depois eu consegui comprar tudo de novo. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta bem interessante. Quando houve a conclusão do trabalho, né, teve que fazer a apresentação na banca, né? E a gente está falando como você disse, né, da PUC, a Pontífice, a Universidade Católica. Então, como que foi apresentar uma tese relacionada a um personagem de história em quadrinhos, ainda mais vindo do inferno? Teve uma recepção negativa? Teve alguma crítica ou passou normalmente, foi elogiada? O que pode dizer sobre isso? Eu senti para falar a verdade, eu senti um certo desconforto, sim, tá? Dos professores terem que lidar com o tema. Mas como eles tinham que se colocar de uma maneira objetiva, científica, não é? Acadêmica, então o assunto foi tratado dessa maneira. Mas eu conseguia sentir nas entrelinhas que havia um desconforto realmente sobre o assunto. Mas ele foi muito bem aceito, intelectualmente, né, academicamente foi bem aceito, peguei a nota máxima, né, para mim. Bom, parabéns. Recebi nota máxima, então foi totalmente aprovado, fluiu tranquilamente, as perguntas que foram feitas foram perguntas interessantes, então eu não tive realmente problema nesse sentido, não.
né? Agora, quando na época da publicação do livro, quando eu fui pedir, porque eles inclusive me encorajaram, não todos os professores, mas o meu orientador, mais alguns professores que conheciam o trabalho lá na universidade, na PUC, e me encorajaram a publicar o livro. Foi daí que surgiu a ideia de publicar. Legal. Porque não necessariamente uma dissertação tem que ser publicada, porque às vezes ela fica muito bem num formato acadêmico, fica interessante como pesquisa, como arquivo, mas não necessariamente para publicar. Para publicar, às vezes tem que ter um outro trabalho em cima, não é? E eles me encorajaram a publicar. Mas na hora de publicar o livro e fazer uma resenha, ou fazer uma introdução, né, um prefácio, nenhum deles apareceu. Ninguém queria mexer com o tema, essa que é a verdade. Tipo, não, legal, faz o livro lá. Não escreve, não. Mas depois... Não quero estar relacionado a nada sobre esse personagem. É legal para os outros, né? Mas quando chega neles ali, porque realmente, né? Eles são católicos, né? O Léo acho que é católico também, né? Mas é assim, falar, pô, é como se estivesse endossando, dando aval para uma coisa que é do capeta, né? Sei lá, e dá um bug na cabeça, né? Dá um trem doido aí. Exatamente. A pergunta foi pertinente porque teve essa situação que aconteceu com o André, né? Relacionado ao problema que às vezes vem de casa, de pais que são muito religiosos, e tem muito desses casos espalhados, né? A criança gosta de um personagem, só que não é aprovado pelos pais, né? Então acaba criando essa contradição entre o que é cultural e o que é religioso. Então, a minha pergunta foi justamente relacionada a isso, né? Você estando dentro de uma universidade católica, apresentando justamente um personagem que seria a antítese daquilo que eles pregavam. É bem polêmico. Uhum. O Spawn, ele é um tema polêmico, porque ele, por ser um herói em quadrinhos, comics, né? E é uma coisa criativa, lúdica, não é? Então ele brinca com todos esses temas que para muitas pessoas são temas sérios, são valores sérios, né? A história da Igreja Católica, né? Os valores, as crenças, a crença em Deus, quem é esse Deus, como é esse Deus, tudo isso acaba sendo fruto de uma exploração lúdica através que o McFarlane faz, não é? E os outros autores que trabalham junto com o McFarlane, sabe que não é só o tal do McFarlane que escrevem as histórias? Não, teve muitas outras pessoas que entraram para ajudar a escrever. Eu tenho até uma matéria que eu preciso ainda lançar no site, porque teve alguns escritores até famosos no meio de quadrinhos, né, como Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller, Dave Sim. Eles expandiram o universo da mitologia do personagem, né, do Spawn, mas eu ainda acho que o McFarlane sempre tem o plot, ele sempre tem um argumento ali e passa mais ou menos uma direção para as pessoas, vamos para cá, e aí depois ele deixa cada escritor extrapolar, fazendo o que quiser, mas eu acho que ele dá uma direção. Uhum. É isso, então realmente o Spawn ele tem esse aspecto, né, que em alguns círculos culturais, acadêmicos, tem uma certa dificuldade de lidar com os conteúdos, não só do Spawn, mas às vezes os conteúdos dos cómics, porque o comics ele goza dessa liberdade, essa autonomia, ele se apropria de vários conceitos científicos, religiosos, culturais, antropológicos, e faz o que bem entende, não é? Mais ou menos, né? Tem que ter algum parâmetro, não é uma coisa também totalmente... Mas eu acho que tem essa espontaneidade, essa liberdade, que eu acho fantástico, né? A imaginação dos escritores, dos desenhistas, dos heróis em quadrinhos, e dos quadrinhos, do modo geral, da linguagem dos quadrinhos. E é por isso que agora também ela está ganhando tanta ênfase, né? E de repente houve um boom aí bibliográfico, né? Acadêmico, de exploração, de pesquisa, porque está se descobrindo que os quadrinhos têm esse potencial enorme, né? E é um potencial que é acessível, você consegue produzir, né? Muita Até coisa. no meio acadêmico também, né? Porque não tem muitos livros, assim,
Claro, a gente tem coisas publicadas no Brasil, de você estudar sobre a arte, sobre quadrinhos, sobre autores, desenhistas, mas o seu livro do Spawn, ele é um dos únicos, assim, né? É um tesouro, vamos dizer assim, para quem está querendo livros técnicos e acadêmicos sobre algum tema específico. E a gente, como fãs do Spawn, a gente fica muito orgulhoso de ser um dos únicos livros, né? Fico contente, André, fico Isso super aí. contente mesmo. É sempre bom a gente ver os frutos do nosso trabalho, assim, né? Sim, sim. E até inspira outras pessoas que quiserem, né, se aprofundar em temas assim, a seguir em frente, né? Apesar de que, eu não sei se você tem a mesma opinião, mas a gente estava falando que o livro ele é um pouco denso, pesado. Você considerou ou considera reescrever ou modelar o livro de uma maneira mais, Possível, uma, né? né, uma Eu linguagem... tenho muita vontade de fazer isso, sim. É uma boa ideia, viu, André? Porque na época, quando eu publiquei o livro, eu preferi, e acho que foi um erro da minha parte, mas por saber justamente que havia um certo preconceito já sobre um livro acadêmico, sobre comics, então eu achei interessante publicar o livro num formato acadêmico para dar um peso, para dar uma seriedade para o livro, né? E Sim, para que também despertasse interesse por estudiosos, por acadêmicos. E eu achei que, eventualmente, também os leitores de Spawn, talvez os leitores mais adultos, não tão os jovens, mas os leitores mais adultos, pudessem, eventualmente, também usufruir desse conhecimento, também ter interesse nesse conhecimento, não é? Mas eu acho que valeria a pena hoje, sim. Se eu fosse republicar esse livro, com certeza não seria da mesma maneira como eu fiz. Eu faria uma revisão, eu teria que ser uma linguagem mais acessível, alguns capítulos talvez eu até tirasse, introduzisse um outro capítulo, eu aproveitaria sim muitas das coisas que estão naquele livro, mas eu modificaria muita coisa e corrigiria, alteraria, bastante coisa. Talvez até acrescentaria o artigo que eu publiquei, né, na Ardas, aquele artigo em inglês. Eu acho que também seria interessante, talvez, como um dos capítulos de um livro. Que assim, quando a gente pega o livro, como a gente citou anteriormente, a gente viu que inicialmente os primeiros capítulos é para apresentar o personagem e os próximos capítulos são mais voltados para essa área de psicologia, antropologia, etc., e que às vezes muitas pessoas que não é do ramo acabam não tendo muito não tem muito feeling, né? Vamos botar assim, né? Não acaba tendo muita conexão por serem assuntos muito, vamos botar assim, Mais popular, assuntos, mas... não são assuntos populares, né? São assuntos muito direcionados a determinada área. Então, assim, na época em que o livro foi lançado, houve alguma crítica relacionada a esse fato de que as pessoas pensavam que o livro seria um pouco mais degustável para o leitor de quadrinhos e não ser um livro de um tema tão aprofundado? Exatamente. Eu tive um pouco, sim, essa expectativa de algumas pessoas terem uma expectativa diferente com relação ao livro, né? Até mesmo o editor, né, eu não lembro o nome dele, o editor do Spawn, na Veja, que era publicado ainda na Veja, naquela Editora época, Abril, né? Não, a editora Abril. na Veja, imagina, editora Abril, ele me questionou bastante essa questão do livro estar em formato acadêmico. Né? Ele falou, olha, não publique, mas ele recomendou, falou, olha, era melhor que você não publicasse com esse formato acadêmico, porque vai limitar a penetração do livro, né, a venda do livro. Mas foi por esses motivos que eu expliquei para você que eu acabei optando por fazer no formato acadêmico, como eu vinha da academia, como eu queria que tivesse uma penetração no meio acadêmico, então eu dei realmente mais ênfase, né, para este lado do que para os leitores, para os fãs do Spawn.
Então, eu imaginava que talvez pudesse ter um interesse, mas mais para o público adulto, e o público adulto mais informado, mais educado, que tivesse interesse em se aprofundar um pouco mais. Tanto é que eu ponho eu tenho um glossário no livro de termos junguianos também. Então, toda a informação que eu ofereço sobre a revista, sobre os personagens, para introduzir também, para quem não conhecia o herói, para introduzir, né, na história do herói, que também era um herói que era desconhecido para muita gente, né, era um tema novo para muita gente. Então, além de introduzir o herói, os personagens, ter também o resumo de todas todas as publicações da revista, né, da 1 a 100, ou até a 120, tinha também um glossário de termos junguianos, e no primeiro capítulo, depois da introdução para o Spawn, eu faço um pouco de introdução dentro do contexto da psicologia junguiana, né? Quando eu tento explicar por que é um assunto relevante para a psicologia junguiana, eu dou algumas dicas nesse sentido. Mas eu concordo que eu acho que ficou faltando mesmo um trabalho mais focado. Talvez até seja o caso de fazer 2 livros, um livro mais focado também no meio acadêmico, uma abordagem mais profunda, mais conceitual, e uma outra abordagem que possa ter alguma coisa de psicologia, mas um pouco mais acessível. Um livro mais compacto, mais fluido, não é? Em que isso possa ficar mais fácil, né, para outros leitores, né? Você disse que teve a ajuda do pessoal da Editora Abril, no caso, eu acho que era o Sérgio Figueiredo, né, o editor-chefe na época. Sérgio Figueiredo é o nome dele? Eu não lembro mais. Eu acho que não é isso, Léo? Se não for... Ele era o editor-chefe na época. Também tem os tradutores, né, que é até nossos amigos aqui do canal, que é o Mário Luiz C. Barroso, que é um nome muito famoso aqui no Brasil em traduções. Ele também já participou de uma live aqui com a gente. Então, um abraço aí para o Mário. Ele foi o primeiro tradutor e editor. O que eu queria perguntar você, como que foi lidar com essa questão de direito autoral? Porque você usou o nome, você usou o Spawn na capa, do seu livro, né? Fizeram uma edição ali, que a capa até é bem bonita, né? Vermelha e tal. Você tem as imagens das revistas dentro, algumas, né? Tem algumas... Esse daí foi trabalhoso. A questão dos direitos autorais foi bem burocrático, não foi fácil, não. E eu não consegui, na época, para o livro, nenhuma autorização como é que é o nome da Image, né, do Todd equipe do Todd McFarlane, para publicar nenhuma imagem de dentro da revista. As únicas imagens que foram permitidas eram das capas das revistas. Tá? Então, só posteriormente, quando eu publiquei o artigo, que foi em 2015, como o texto se referia a certos conteúdos específicos de algumas revistas, então eu precisava mostrar algumas ilustrações. Né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu publicar pelo menos umas 3, 4 imagenzinhas. Aí você entrou em contato direto com o pessoal da Todd McFarlane Productions? Aí fizemos através da própria editora. Então o pessoal da difusão entrou em contato com alguma empresa ligada à Image, ao Todd McFarlane. Foi a Editora Abril. Foi através da equipe do Spawn, desse diretor do Spawn, através da equipe dele, eles entraram em contato com os direitos autorais, com os responsáveis, né? Os direitos autorais do Spawn, e foram através deles que a gente conseguiu contato e autorização para publicar as imagens. Eles tiveram uma função, assim, fundamental nesse sentido. Até deveria ter colocado os agradecimentos no livro, não fiz. Legal. Acho que o Léo tem uma pergunta, né, para falar sobre isso, de 2015, né, Léo? Sobre o artigo? Que a gente ficou sabendo depois que teve esse artigo, né, que foi publicado, que ele explora de uma forma um pouco mais ampliada toda essa questão do Spawn e sua relação com o mito e religiosidade. Mas qual foi o intuito, o propósito da criação desse artigo na época? O que difere do que já foi lançado no livro? Exatamente. O principal ponto, primeiro, seria uma oportunidade para trazer
o meu trabalho é uma pesquisa do Spawn para um público que pudesse, para ampliar o público, né, porque publicando em inglês, eu teria, né, uma penetração maior, né, o trabalho ficaria mais conhecido, porque através do artigo ficaria conhecido também a minha pesquisa no livro, através da dissertação. Então, eu introduzi esse tipo de análise de heróis em quadrinhos através da psicologia junguiana para outras pessoas, para inspirar esse tipo de modelo de pesquisa para outras pessoas, e introduzir essa abordagem do Spawn, fazer o Spawn ficar mais conhecido nesse sentido. E também porque se passaram nesse período praticamente 10 anos, né, da publicação, quando eu terminei o livro, que foi em 2003, foi publicado em 2004, mas o livro foi terminado em 2003, e da publicação, exatamente, foi mais de 10 anos que se passaram, e foi interessante de perceber como algumas questões que foram levantadas no livro, como tendências, como possibilidades ainda, do simbolismo do Spawn, como elas estavam ainda muito vivas, e algumas até se concretizando ainda. Então, certas indicações que eu coloco no livro, de onde eu achava que esse simbolismo, o que ele estava indicando em termos coletivos, em termos políticos, em termos ambientais, como, na verdade, eles se atualizaram, né? Então, eu acabei focando mais no aspecto político e ambiental do que o Spawn representava neste momento, no momento em que a gente vivia em 2015, com as coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, no mundo, não é? O terrorismo, né? Como o Spawn já estava indicando essas questões já lá atrás, não é? E, então foi isso, foi uma oportunidade para as duas coisas, mostrar o trabalho, falar sobre o Spawn e atualizar o Spawn dentro do contexto político, religioso e principalmente da questão das políticas ambientais que estavam acontecendo naquela época. Achei que o Spawn tinha toda uma simbologia que ficava interessante de fazer esse paralelo, entendeu? Entre uma coisa que eu gostaria até de citar, e até para você saber, realmente o Spawn ele sempre teve essa conexão das histórias com o mundo real, ele sempre refletiu um pouco do que acontecia aqui fora, dentro da revista. Então, atualmente, as histórias elas estão abordando justamente a Covid-19. O Todd McFarlane, ele conseguiu, de uma forma, incluir dentro da história uma espécie de vírus que está se propagando através da população e fazendo um paralelismo justamente com essa pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Então, ele sempre teve essa visão de que o que está acontecendo aqui fora poderia ser colocado de alguma forma aqui dentro também, e assim poder alcançar o seu público. Isso a gente me acha muito interessante, isso que ele faz. Paralelo, né, entre a arte e a realidade, não é? É muito interessante mesmo. E ele tenta ressaltar isso. O Todd McFarlane, ele tem as antenas, né, muito ligadas no que está acontecendo no coletivo, né? Aliás, a maioria, não todos, mas muitos dos artistas dos comics têm essa antena muito apurada, né? O Alan Moore, por exemplo, é um autor, né, criador aí, escritor que é um dos mais sintonizados, eu acho, com as questões culturais, sociais, ambientais, não é? E ele escreveu um dos quadrinhos que até hoje figura na lista das 100 graphic novels, né, de todos os tempos, que é a Watchmen, né, que é um quadrinho. E falando em Alan Moore, ele fez uma declaração até que, para ele, os filmes de super-heróis arruinaram o cinema. Arruinaram o cinema, é mesmo? E para ele acha que história em quadrinho de super-herói, ela foi criada para entreter crianças. E ele acha muito engraçado que ainda assim, hoje em dia, tem muitas, né, pessoas adultas ainda flutuando e lendo esse tipo de conteúdo, assim. É meio polêmico isso que ele falou, porque eu acho que ele está mais ou menos certo, né? Não é aquela coisa muito preto e branco, né? Talvez tenha tentado indicar, embora não tenha um aspecto que eu acho que está tentando, porque o Alan Moore ele é uma figura muito ambivalente, ou vamos dizer assim, muito, como é que vamos dizer assim,
ele fala por metáforas, né, o Lamor? Ele não é muito direto, muitas vezes, não é? Então, eu acho que o que ele quis dizer é de uma certa imaturidade social que a gente vive. Então, assistir super-heróis mostra uma certa defasagem nesse sentido, quer dizer, o meio ambiente sendo destruído, né? E as pessoas simplesmente consumindo super-heróis e vivendo num mundo que não é um mundo real, não é? Exato, pode ser que... Como se fosse uma fuga, é como se fosse uma fuga dos problemas que a gente está acontecendo hoje dentro de um mundo de fantasia. Acho que nas entrelinhas ele quis dizer isso, porque ele fez uma entrevista para Deadline, acho que é um site aí, e ele até comentou sobre essa questão política. Ele não acha que tem uma relação, mas ele acredita que pode ter influenciado de alguma forma essas coisas que estão acontecendo politicamente, que as pessoas ficam muito focadas em quadrinhos, e aí acabou elegendo o Donald Trump, alguma coisa assim do tipo lá nos Estados Unidos. Mas aí é aquilo, né? Política e religião são assuntos que a gente tem que pisar com calma para não ficar... Vários aspectos, não é? Uhum. Bom, a gente está começando, passou até de 1 hora já, né? Se deixar, a gente vai embora, né? Mas eu tenho pelo menos mais algumas perguntinhas a fazer para poder a gente finalizar, tá bom? Vamos lá. Então, você provou para todo mundo, né, que o Spawn, ao contrário de que muita gente pensa, é um personagem que tem muita profundidade, né? Ele tem um background muito grande dessa parte de história da religião, de psicologia, e tantos temas que são, se a gente for abordar aqui, a gente pode fazer vários livros, né? Então, muita gente acha isso, né? Que o Spawn ele não tem a profundidade, só que você provou que realmente ele tem e muito mais. O que pode se dizer, então, para essas pessoas que têm esse conceito errado de achar que o Spawn não poderia virar um objeto de estudo? Olha, novamente é que a questão é uma questão controversa, não é? Porque isso esbarra na questão da imagem do próprio meio, né, de comics, que ainda está agora começando a ganhar mais respeito, mais reconhecimento pelo meio acadêmico, pelas pessoas mais sérias, não é? Tanto é que os quadrinhos, os comics sempre foram chamados de nona arte. Então, a nona arte, eu considero isso como colocando no fim da lista, né? Como sendo a menos nobre das artes, não é verdade? Uhum. Então, você já vê um preconceito aí do próprio meio, né? Do próprio meio de quadrinhos, que isso está sendo reformulado agora. Então, para as pessoas que não estão atualizadas sobre tudo que está sendo publicado hoje, sobre comics, tem tantos livros maravilhosos, acadêmicos, pesquisas fantásticas sendo feitas sobre os quadrinhos, no modo geral, todos os tipos de quadrinhos, não só de super-heróis, mas também de super-heróis, já está virando esse conceito do avesso completamente, né? Então, eu acho que aí a gente não precisa mais ter preocupação com o Spawn, porque não é só relacionado ao Spawn, eu acho que é uma relação ao meio, do modo geral, né? E com relação ao Spawn, porque eu acho que algumas pessoas têm essa falta de... vamos dizer assim, pelo fato do Spawn, ele mexer com todos esses conceitos, para algumas pessoas são conceitos sérios, ou envolvem tabus, entendeu? Envolvem valores religiosos, científicos, e haver uma certa brincadeira que os autores dos cómics fazem com esses conceitos, não é? Então, não sei se isso não chega a ser considerado para eles como uma certa falta de respeito. É uma coisa vulgar, veja, ele pega esses conceitos e fica fazendo historinha com relação a isso, como se isso diminuísse, não é? A revista. Então, acho que não diminui porque, ao fazer esse jogo criativo com esses conceitos todos, ele mostra facetas diferentes do conhecimento.
mostra facetas, é uma outra maneira de conhecer, não é? E a arte, ela tem que ter essa liberdade de criatividade. Então, não é só revista em quadrinho. A arte faz isso. A arte contemporânea, inclusive, ela é uma das mais críticas, que mais desconstrói, né? Tanto conceitos científicos, como artísticos, religiosos, míticos. A arte, ela mexe com tudo. O que acontece com o Spawn é ainda um pouco dessa história que os cómics, como meio de comunicação, ainda vem enfrentando, quebrando preconceitos, quebrando barreiras, não é? Culturais, tabus, valores. E o Spawn, no caso, ele é considerado um dos mais vamos dizer assim, avant-garde, ou que agora nem tanto, porque depois dele ele inspirou uma geração enorme também de novos super-heróis, de quadrinhos, que também tocam ali nas fronteiras de valores sociais, religiosos, místicos, mas o Spawn, ele avançou muito nesse sentido. O Alan Moore já vinha fazendo esse trabalho, tanto é que o Alan Moore foi convidado para escrever algumas histórias do Spawn, por causa da genialidade dele, da criatividade dele, né, da imaginação dele. Então, eu acho que os cómicos já trazem essa questão, e o Spawn avançou ainda mais nessa questão de desconstruir, de brincar, né, desse aspecto lúdico com o conhecimento, com os valores sociais, religiosos, e algumas pessoas não lidam bem com isso, né? Quer dizer, a sociedade tem as suas fronteiras, tem as suas reservas, as suas proteções, né, os seus territórios. Então, você deve ter ouvido falar da Comic Con Experience, que é uma Comic Con aqui do Brasil, né? Sim. E na edição desse ano, por causa da pandemia, né, do Covid-19, aqui na CCXP desse ano vai ser agora online, e o Todd McFarlane, ele vai estar nessa Comic Con online. Então, as pessoas vão ter oportunidade de fazer um meet and greet direto com essas pessoas convidadas. A gente espera que vai abrir uma janela para as pessoas comprarem ali o direito de ter um minutinho com o Todd McFarlane. Provavelmente vai ser um preço elevado ali, né, para você conversar. Eu acho que vai ser 2 minutos que as pessoas vão ter para poder conversar, e acho que vão ter algumas modalidades. Vai ter esse de conversar, vai ter onde só de pedir um salve, né, e alguma coisa mais rápida, mas seria uma oportunidade até para a gente. Eu estou falando isso para mim, para o Léo e para você aí, ficar antenado e ver a questão de preço também, né, para a gente conseguir conversar com o homem, né? Bacana. Conversar com o pai do Spawn, já pensou, ia ser bem legal, né? Muito interessante. Depois, se vocês puderem me enviar o link sobre isso, gostaria, assim, de dar uma olhada nisso. Né? Com certeza. Tudo bem. André, você tem mais alguma pergunta para fazer para ela? É o que estava aí na nossa lista mesmo. Eu acho que já o que tinha que comentar, eu já fiz os comentários. Se deixar, acho que a gente conversa aqui 2, 3 horas, né? Com certeza. O papo tá fluindo de tão agradável, assim, entre nós, que o tempo passou assim e a gente acaba não percebendo, né? Então, eu queria pedir para a doutora Cristina poder dar uma mensagem final para quem está assistindo, principalmente para os fãs do Spawn aqui do Brasil. O que ela gostaria de falar para todos nós? O que eu poderia dizer é que o Spawn, eu acho que é um herói que tem uma profundidade muito grande. Eu acho que os fãs do Spawn que se sentiram, né, fisgados pela simbologia, né, que tem esse fascínio pelo Spawn, é porque alguma coisa tocou profundamente na alma dessas pessoas, dos leitores do Spawn. Não é? Então, acho que como psicólogo, o que eu posso dizer é que é importante estar atento ao que isso evoca, né, dentro de cada um, as imagens que isso evoca, ficar atento a sonhos, né? Então, não achar que é simplesmente só uma história de ficção e sem grandes repercussões, né, no interior da pessoa. Então, ela tem repercussões, ela vai falar profundamente
para certas estruturas, né, de cada um, da personalidade de cada um, da acessibilidade de cada um. O Spawn, dentro da psicologia junguiana, a gente vê como um rito de passagem. Então, em todas as sociedades, sempre houve ritos iniciáticos e ritos de passagem, são importantes, né, nas fases marcantes da nossa vida, então da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, todas elas eram marcadas em muitas sociedades, ainda hoje, até na nossa sociedade existem certos ritos de passagem, onde justamente há essa transformação que acontece com a personalidade para que a gente possa evoluir, né? Como ser humano, para a gente desenvolver uma personalidade própria, para ir atrás dos sonhos, para ir atrás das coisas que a gente quer para a nossa vida. E o Spawn, acho que quando a pessoa se liga no Spawn, é porque alguma coisa evocou ali, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso e buscar aprender, deixar isso falar, sabe? Deixar isso falar mais alto, que é alguma coisa mais profundo está sendo trabalhado ali dentro da psique do indivíduo. Ela tem um impacto, né, na psique do indivíduo. Não pode ser considerado como uma coisa superficial, porque não é. Bacana. Bem legal. Então, eu estou muito feliz de ter participado dessa nosso bate-papo, né? Quero agradecer muito a sua presença, agradecer pelo excelente trabalho que foi feito no livro, tá? É meu livro de cabeceira aqui, eu posso te garantir. E espero que a gente possa ter outras oportunidades de poder até nos aprofundarmos um pouco mais em outros assuntos que a gente não conseguiu debater aqui. Sim, sim. Eu também adorei demais aqui a conversa e eu espero que o pessoal aqui estiver assistindo comente aí embaixo nos comentários, né, aqui do YouTube, se tiverem algumas perguntas e quiserem saber de algum assunto mais aprofundado, escrever para a gente, porque a gente consegue ter, né, corroborar para ter um novo vídeo no futuro aí, quem sabe. Eu vou adorar aí essa oportunidade. E mais uma vez, agradecendo ao tempo que você teve aqui com a gente. E é isso aí, Cristina. Valeu. Eu também, foi uma oportunidade também ótima para mim, poder compartilhar com vocês, aprender um pouco mais sobre o que está acontecendo com o Spawn atualmente. Foi muito bom, gostei muito desse encontro e quem sabe a gente possa ter outros futuramente. Me coloco à disposição também para tirar mais dúvidas, quem sabe para alguma outra coisa que a gente possa fazer junto, tá bem? Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês até agora. Deixa o like, não se esqueçam disso. Vou colocar aqui no final do vídeo outros vídeos interessantes para vocês continuarem a assistir sobre Spawn. Então, nosso agradecimento mais uma vez e até mais, soldados do 8º Círculo. Tchau. Tchau. Valeu.